Olá, eu sou a professora Hebe e estou aqui para contar um pouco da minha história na Universidade de Guarulhos para vocês. Olha, eu já vim com essa ideia nos meus remotos anos, né? Quando, na verdade, eu brincava em casa, nos quintais da minha casa, brincava de escola com os meus colegas. Na verdade, eu era sempre a professora, era sempre a líder dentro do grupinho, né, de coleguinhas da infância. E nós tínhamos uma brincadeira assim muito bizarra, né? Que era a brincadeira de pegar algumas latas, enterrar essas latas e perceber o que acontecia com elas no dia seguinte. Enfim, isso foi um dado. Mais tarde, com o desenvolver da minha percepção de vida, enfim, da minha visão de mundo, eu fui perceber que, na verdade, aquela ação já era uma ação voltada para a pesquisa, né? Que era uma coisa inata, alguma coisa da criança mesmo. E eu acho que, na verdade, essa missão, digamos assim, essa profissão já nasceu ali. Embora eu fui tendo outras vertentes, fui percorrendo por outros caminhos, até que eu me formei, né? Eu sou psicóloga, a minha formação foi em 1991. A partir daí, em formação, eu já fui trabalhar também em alguns equipamentos sociais que tinham como objetivo promover a educação e a cultura em jovens de rua, moradores de rua. E eram crianças de 0 a 6 anos, que eu fazia um acompanhamento psicológico, mas ao mesmo tempo era uma ação educativa, né? Então isso começou na infância, depois eu tive o período na faculdade da formação em opção em educacional e a partir daí os meus trabalhos foram sendo desenvolvidos dentro dessa ótica, né? Dentro dessa vertente entre educação, cultura e psicologia. Já estou aqui na casa desde 2003. Eu não sou muito boa de cálculo, mas eu acredito que eu vá completar uns 12 anos de casa já, de 12 a 13 aproximadamente, né? Acho que 12 anos. E a minha entrada aqui inicialmente foi nos cursos tecnológicos e a partir daí eu deslanchei para outras graduações, né? No curso de psicologia, no curso de administração. Já dei aula praticamente em vários cursos da universidade onde tem a disciplina de psicologia e a partir daí eu fui ficando, né? Fui sempre com uma paixão pedagógica e isso acho que foi a base para eu poder estar até hoje aqui. Desde o início até hoje, eu acho que houve um grande desenvolvimento em termos tecnológicos e educacionais. Eu acredito que a UNG ela é uma universidade onde eu me sinto muito à vontade, no sentido de ser professora, à vontade, obviamente, dentro das normas, das regras educacionais. Porém, eu percebo que essa vertente tecnológica, da educação tecnológica, ela teve um boom muito grande, né? E hoje eu percebo a universidade com um número interessante de alunos. Eu me sinto dentro dessa família UNG, principalmente nos cursos onde eu sou locada com maior quantidade de aula, não só na minha relação com os outros colegas,
colegas, também com os coordenadores de curso, né? Eu acho que eu tenho essa tendência de fato, perceber essas pessoas como parte de uma grande família. Desde da parte operacional, das pessoas que tratam, da organização, da limpeza da casa, até o respeito, né? Eu acho que esse respeito vem desde a parte operacional até as instâncias mais altas da universidade. Olha, eu acho que eu tenho uma postura democrática no que se diz respeito a ouvir o aluno se colocar dentro da sala de aula. Porém, em alguns momentos, né, ser democrático não é ser laissez-faire, né? Não é ser um professor que, de repente, deixa o aluno ter a atitude que ele quer ter. Em alguns momentos, o que ele quer ter é o que ele não pode ter. Então, enquanto professora, eu tenho que perceber até onde está sendo estabelecido o limite do conhecimento e até onde o aluno traz questões que são pessoais, enfim, de características de personalidade dele, que muitas vezes não tem coerência dentro de uma sala de aula. Eu parto do princípio de que eu sou uma mediadora do processo de conhecimento, ou seja, o conhecimento que eu tenho, eu transfiro para o grupo de alunos e quando eu recebo a informação já metabolizada pelo aluno, que ela vem ela volta, ela retorna, né, para a concepção de aula que a gente está dando naquele momento, eu acredito que eu também aprendo algumas coisas. O Facebook, para mim, é uma ferramenta também de trabalho. No momento em que eu posto algumas questões reflexivas, algumas frases, enfim, alguns acontecimentos culturais da cidade, dentro da própria psicologia, dentro dos aspectos culturais, de exposições, cinemas, filmes, eu posto muito. Mas ainda eu acho necessário uma educação tecnológica também para que o aluno não veja o professor simplesmente como alguém que ele quer ultrapassar, digamos assim, a cortina entre o profissional e o pessoal, porque às vezes acaba gerando um foco para descobrir a vida do professor. E, na verdade, o meu interesse, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é fazer com que o aluno possa, através dessa ferramenta das redes sociais, poder também se colocar, responder algumas questões reflexivas, mas eu ainda vejo que existe uma dificuldade muito grande, não por parte do professor. É lógico, o professor às vezes também tem a dificuldade de utilizar, é até meio paradoxal o que eu estou falando, mas eu vejo essa dificuldade, eu percebo essa dificuldade maior por parte do aluno, que parece que ainda é muito semelhante à ação de sala de aula e rede social. Ele ainda tem a dificuldade de colocar o que ele pensa a respeito daquela dada frase, daquele poema, enfim, daquele texto psicológico. Ainda percebo essa dificuldade por parte dos alunos. Nesse sentido, eu acho que não desenvolve muito. O que atrapalha é essa invasão na vida pessoal. Por outro lado, o professor, acho que ele tem que mediar também o que é que ele vai colocar e o que ele não vai colocar, né? Para não gerar simplesmente uma curiosidade. Mas eu acredito na ferramenta, talvez eu tenha que aprimorar ainda um pouco mais, mas na ferramenta enquanto uma possibilidade de aprendizagem também. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais?
Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Quando um aluno chega para mim e fala, olha, obrigada professora, a senhora acrescentou muito ou acrescentou conhecimento na minha vida acadêmica. Isso para mim é um momento muito importante, saber que eu posso estar contribuindo para a aprendizagem dele, para uma visão diferenciada de mundo, né? Sair um pouco um pouco não, né? Bastante da alienação, e ter um olhar um pouco mais apreciativo, né, de saber ponderar em qual caminho ele vai escolher para andar. Eu acredito que eu não dê respostas, mas eu faço com que eles possam pensar a respeito disso. Acho que o momento mais emocionante para mim é esse momento, quando ele chega e fala, olha, obrigada, professora. Aí eu agradeço também, falo, sem você eu não existiria. De uma forma geral, existem vários que se sobrepõem, que conseguem ser evidenciados, digamos assim. Mas eu, por exemplo, tive alunos que estiveram comigo em sala de aula e hoje são doutores e estão dando aula na universidade também. Isso para mim é marcante. É como se a sala de aula fosse um grande... Eu não estou falando isso no sentido egóico, no sentido do narcisismo, como os meus colegas da área da psicologia podem entender, mas é como se aquele momento da sala de aula fosse um momento de catarse, um momento em que você consegue exteriorizar aquilo que você pensa, e o que eu acho mais fantástico disso tudo é quando você consegue lembrar de uma terminologia que você aprendeu lá no primário, no ginásio, de repente você fala em sala de aula e fala, eu não sabia que eu sabia. Próxima de aposentar aí, uns 4, 5 anos pela frente, mas mesmo assim eu pretendo continuar, porque me alimenta muito, né? Eu entro na sala de aula e quando eu saio eu me deparo com uma outra realidade. É como se eu... É como se eu atuasse com um personagem que está ali no tablado, que desce do tablado também, e que de repente sai daquela sala e fala, acabou a aula. Tenho uma preocupação muito grande em ter uma vida equilibrada na medida do possível, e eu gosto muito de arte, tanto que o meu mestrado foi em artes visuais, em comunicação, e eu aprecio muito a cultura, né? Gosto muito de cinema, assisto filmes assim, 10 filmes, uma brincadeira só, assim, um atrás do outro. E teatro. Eu também cheguei a fazer teatro. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG!
normalmente eu costumo sair com a família, né? Vou ver alguns... isso é um pouco raro. Mas em alguns momentos, né, eu gosto de visitar um tio, um primo, eu gosto de sair para comer, ir a restaurantes, eu gosto de ir ver uma exposição, porém eu gosto também de conversar com a natureza, de estar próxima da natureza, assim, né, de ir para lugares não tão metropolitanos, com prédios e carros, mas também ir para um parque, ir para enfim, uma floresta e respirar um pouco desse outro lado que a gente acaba esquecendo, porque o dia a dia ele é muito rápido e as nossas ações elas costumam ser muito automáticas. Então muitas vezes eu busco estar despida do cotidiano para poder entrar um pouco em contato comigo, com o que eu realmente sou, né? Eu tenho 2 gatos, né? Um é persa, o outro é exótico também. E tem uma cocker, que é uma cachorrinha também, que são personalidades completamente diferentes, os 3, né? E a gente consegue perceber isso no animal também, que tem uma proximidade muito grande com o ser humano. Pudera os seres humanos ainda preservarem algumas questões que os animais ainda têm em sua transparência, né? Para a instituição, que ela continue, né, dando essa oportunidade para os professores poderem ter a autoridade dentro da sala de aula, que isso é extremamente importante, né? O professor ele não pode perder essa autoridade, porque quer queira, quer não, é ele quem é o modelo, né, que está ali na frente, e ele precisa ter essa liberdade de expressão para poder se comunicar com os alunos. Para os amigos, que eles continuem querendo conquistar, né, os colegas de trabalho, que eles possam estar sempre caminhando em direção dos seus objetivos mais íntimos ou mais aparentes possíveis, né? E para os alunos que eles continuem não tendo o professor enquanto digamos assim, alguém que traga todo esse conhecimento pronto, mas que eles comecem a utilizar mais a criatividade e percorrer esse caminho da pesquisa e da inovação para poder, de alguma forma, contribuir com a sociedade, né? Que a gente possa ter um mundo melhor e um mundo não tão violento, individual, como a gente vem tendo ultimamente, né? Então, acho que a proposta também da universidade é poder fazer com que as pessoas, os grupos, as equipes, elas possam funcionar dentro desse processo acadêmico e no mercado de trabalho também, para que a gente possa transformar a realidade, porque não há transformação se não houver ação, se não houver criatividade, se não houver pesquisa, inovação, criar momentos diferenciados para que possa haver uma transformação não só da sociedade, como do planeta como um todo, né? Eu acho que não anda lá muito bem.